sobre os automóveis de rua. Eu sou a sereia de dança decidida em ara, a ave folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me tem. Vamos chegando. Quando vocês chegam, a gente vai ouvindo Betânia. Vamos aquecendo um pouquinho. Quem é você que não sentiu swing em Salvador, que não seguiu o lodo balançando pelo e que não viu a risada de Edilô, que nem disse que não. E aí, gente? Olá, boa noite. Quarta noite do nosso projeto já, que procura resgatar um pouco da memória, da história e da afetividade do movimento LGBT no Brasil nesse mês de junho. Junho, que é o mês do orgulho LGBT e que por conta do contexto que a gente está vivendo, tinha tudo para passar batido. Passar batido porque nesse ano o Dia do Orgulho LGBT vai cair num domingo, então isso traz desafios adicionais. Passa batido porque a gente está em meio a uma tremenda uma pandemia. Passa batido porque a gente está num cenário de isolamento social. Passa batido porque a parada LGBT de São Paulo, que aconteceria nesse fim de semana, não vai rolar, pelo menos não por agora. Esse é um fim de semana que costuma ser de muita festa. Se você não é de São Paulo, ou se você não costuma estar aqui na cidade nessa época do ano, hoje seria o dia em que as festas iriam começar. Festas de quinta até domingo e continua, porque depois vem os afters também e muita movimentação, muito agito nos esquemas de preparação, nos esquentas para a parada que aconteceria no domingo. Por conta da pandemia, a parada precisou ser alterada, ela fica para novembro, para o dia 29 de novembro, mas a data não pode passar despercebida. Então a gente tem feito uma série de conversas aqui no Instagram desde segunda-feira com pessoas de destaque no movimento LGBT, procurando trazer um pouco de referências, trazer alguns olhares, eu acho que até esperançosos, né, no momento que a gente está vivendo, que é tão desafiador em tantos sentidos, trazer um pouco de esperança também com quem já passou por outras crises ou quem tem um pouco mais de estrada do que nós aqui. E também discutindo uma grande oportunidade que a gente tem nesse ano, que é a possibilidade de fazer um mês do orgulho com um caráter verdadeiramente interseccional. A gente sempre falamos que era importante discutir diversidade com um olhar mais amplo, a partir das questões também de raça, interseccionadas com gênero, com questões LGBT, questões de pessoas com deficiência, mas nesse momento em que a gente vê os olhos do mundo aí todos voltados para a pandemia e também para os protestos raciais que estão acontecendo no mundo inteiro, a gente tem a oportunidade de finalmente lançar um olhar interseccional. E é o que a gente vai fazer aqui. Se por um acaso você está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde. A gente começou na segunda-feira. Na segunda-feira, a gente teve uma entrevista com a Maite Schneider, que é fundadora da Transempregos, que faz um trabalho notável de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho formal. Na terça-feira, a gente teve uma aula aqui, quem acompanhou viu, uma aula com o Renan Quinalha, que é professor, doutor pela USP, professor na Unifesp e que é também uma referência, sobretudo na historiografia, né? Na história do movimento LGBT. Ontem a gente conversou com a Marina Ganzaroli. A Marina Ganza, para os íntimos, ela é da Comissão de Diversidade da OAB São Paulo, né? A Marina é da Comissão de Diversidade da OAB e ela tem feito um trabalho super interessante lá, no sentido de fato, conseguir pautar as questões de diversidade e inclusão no campo do direito, das políticas públicas, fazer um trabalho de advocacy. Se você, por um acaso, perdeu
alguma dessas lives, não tem problema, elas estão todas salvas. Aí é só ir lá no meu perfil que vocês encontram essas lives. Bom, quem já é de casa, quem está aqui já há alguns dias, sabe também que esse não é o nosso horário habitual. O nosso horário habitual da nossa conversa diária é às 10 horas da noite. E aí por que 10 horas da noite? Bom, primeiro porque não tem um congestionamento de lives, né? 7 horas é um horário em que tem muita coisa acontecendo, tem várias pessoas trazendo. Oi, voltamos. Voltamos porque o horário de congestionamento das lives é tão intenso que o nosso convidado de hoje me ligou porque tá preso no congestionamento. Mas ele tá chegando, ele tá chegando. O que eu dizia, que aqui Jana, que tá com a gente todos os dias, já adiantou, é que além do mais, além de tudo, Fina Estampa é uma novela muito ruim, certo? Se a gente estivesse com Amor de Mãe, as lives não seriam às 10 horas da noite, elas seriam às 11 horas, a gente jogaria para depois. Mas nesse momento, além de tudo, a gente tem poucos estímulos, certo? Para estar com a televisão ligada, pelo menos TV aberta, ali às 10 horas da noite. A gente vai ter uma programação que vai durar aí 3 semanas inicialmente. Então a gente começou segunda, vamos até o dia 26 de junho, todos os dias, 10 horas da noite. Quando a minha convidada sinaliza que precisa fazer num horário diferente, aí a gente adiantou. É o caso do convidado de hoje, que é o Tony Reis, que deu para mim a justificativa de que ele dorme cedo. Foi isso que ele falou, que ele dorme cedo, então por isso ele precisaria começar às 7 horas da noite. Tem sugestões de vocês, de mais pessoas que a gente pode convidar? E acho que pode ser uma ideia para que a gente faça projetos como esse, que extrapolem aí o mês do orgulho LGBT, e que a gente tem outras ocasiões para debater. O fato é que a programação completa está super interessante, Amanhã a gente tem a Ágata Dourado, que vai trazer para nós a perspectiva de mulheres lésbicas negras, e hoje, agora ele chegou, superou o trânsito pesado. A gente conta com a presença de um dos decanos do movimento LGBT, que, como vocês acabam de me avisar, está aqui na sala e eu estou chamando. Olá, Tony! Oi, querido, como é que você tá? Eu estou bem, querido. O congestionamento das 19 horas é uma dureza, não é? Não. E eu estava colocando, como você é um influencer, você tem vários, e enfim, estamos aqui, querido, numa boa. Eu sei, obrigado por ter vindo. Eu vi que você estava numa outra live antes dessa. Obrigado pela tua disponibilidade de tempo, teu carinho de poder estar com a gente aqui. Pessoal, esse Tony Reis eu apresentei aqui para vocês, chamando de um dos decanos do movimento LGBTI no Brasil, porque de fato é o que ele é. O Tony é educador, tem pós-doutorado na área de educação, tem uma vivência aí de décadas de defesa de direitos humanos de forma ampla e direitos LGBTI de forma particular, e uma pessoa que tem um histórico muito, muito significativo nas lutas que vêm sendo construídas no Brasil, aí pelo menos desde os anos 70, como vocês viram ali na terça-feira, quando a gente conversou com o Renan Quinalha. O Tony entra um pouco depois, até porque ele é jovem, né? Até porque ele é um pouco mais jovem, então ele entra um pouco depois nesse cenário, mas trazendo assim avanços muito significativos para a nossa comunidade. Ô Tony, a gente tem conversado aqui com um pessoal muito bacana, né? Tem sido um privilégio trocar com essas pessoas e, sobretudo, eu acho que trazer algo de formação também para quem nos assiste, né? Porque tem um pessoal que está nos acompanhando aqui que é de uma outra geração, que é muito mais jovem e que não necessariamente conhece a história do movimento e figuras que fazem a história do movimento, como é o seu caso. Bom, você nasceu lá no interior do Paraná, no mesmo ano em que o Brasil entrava numa ditadura militar. Eu queria começar entendendo o seguinte: quando foi que você se percebeu diferente dos meninos da escola, dos garotos da rua, e como é que foi o teu processo de saída do armário? Primeiro, querido, você continua lindo, maravilhoso, inteligente, simpático como todo mundo. Nossa, que simpatia, hein? Obrigado. Olha, você é uma simpatia em pessoa.
Que legal você fazer essa pergunta para mim. Eu sou aqui do Paraná, hoje estou em Curitiba, e eu me percebi aos 14 anos. Aí nós tínhamos as brincadeirinhas com os colegas, e não me percebia diferente, porque todos os coleguinhas gostavam de fazer aquelas brincadeirinhas que nós gostamos. Hoje ele não fala mais brincadeirinhas, né? Nós tínhamos os chamados troca-troca, e que era super bacana. Mas eu me percebi aos 14 anos. Foi quando eu cheguei e falei para minha mãe: mamãe, eu sou pecador, sou anormal, sou fora da norma. Foi nesse momento que eu estava sendo discriminado na escola. Os outros coleguinhas que faziam as brincadeiras comigo, eles tinham uma outra postura perante a vida. Eram mais, sabe, jogavam bola, brigavam. Eu não brigava, eu era mais tranquilinho, eu era mais, sabe, gostava de jogar caçadora, que a gente chama caçadora, aquele que bate a bola, queima, jogar, enfim. E foi aí que eu me percebi e que minha mãe me levou para um médico em Pato Branco, que inclusive está vivo ainda, Antônio Freixo. Me levou para o médico falando, ela falando, olha, quando ela chegou no consultório do médico, falou, olha, meu filho é doente e eu quero que cure meu filho. Então, nesse momento, e aí, entre 14 e 21 anos de idade, eu não deixei isso para ninguém, nem para o nosso atual presidente da República, o que eu passei. Porque nossa, foi uma loucura, porque o médico foi maravilhoso comigo. O médico falou, você vai ter que ir para uma capital, para uma cidade maior, estudar, porque se você ficar no interior, você vai sofrer muita discriminação, muito preconceito, você vai ser humilhado, você vai ser... E foi assim que depois eu procurei a igreja, o padre falou que eu tinha uma doença mesmo, que eu tinha que rezar para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fazer novena. Depois o padre falou que eu tinha recaídas, né? Porque eu tinha a época, o Tony Ramos era muito bonito, sabe? Era um ícone. Era um ícone. E eu me apaixonado pelo Tony Ramos. O Tony Ramos, para mim, era ele e o Sidney Magal. Sidney Magal, super jovem, cantando. Rebolando, que é uma beleza. Nossa, eu achava aquilo que eu queria casar com ele, que eu queria casar com o Sidney Magal e o Tony Ramos. E o padre, e eu falando isso para o padre falando, é pecado, meu filho, vai rezar. E eu rezava. Chegou no momento que o padre desistiu, falou assim, você não pode mais frequentar nossa igreja porque você não é boa companhia para os adolescentes. E aí eu procurei a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastor Gilson, maravilhoso, mas ele falou, aqui tem uma... Daí na igreja, no domingo, aqui tem uma pessoa que tem câncer, aqui tem uma pessoa que tem reumatismo, aqui tem uma pessoa que tem epilepsia, e aqui tem um menino que tem um problema sério, vamos orar por ele. E eu fui lá 4 meses, não curou, não deu. Aí uma amiga da minha mãe falou, tem um pai de santo muito bacana, lá perto do campo do Jacomar, que é lá em Quedas do Iguaçu, falando que o cara era bom, que o cara curava tudo. Daí chegamos lá, o cara falou assim, olha, você tem pombagira, tem uma pombagira com 2 cabeças desgovernadas. E aí você vai ter que fazer oferenda, não deu certo. Para resumir a história, eu pensei em suicídio 3 vezes, eu não queria ser isso, fiz todas as recomendações no interior, tem aquelas simpatias, fiz todas as simpatias. Eu relato isso num livro que eu escrevi com a senadora Marta Suplicy, a prefeita de São Paulo, em 95. E ela contou essa minha história no Senado Federal, que eu tomei aquele primeiro leite da égua, quando ela tem a cria, leite de égua no colostro, um leite com sangue. Eu era muito fortificante, que eu viraria um macho heteronormativo, que eu seria... Pois eu tomei 1 litro daquilo, foi horrível. E então, não adiantou também, né? Hoje estou aqui, você me chamando de decano do movimento LGBTI. Quem me dera, eu sou apenas uma pessoa que
contribui com algumas questões, e eu estava vendo isso, todas as histórias têm um dedinho meu, ou seja, lá na Câmara dos Deputados, no Senado, no STF, nas paradas, eu tive na primeira parada LGBTI+, aí em São Paulo, no Rio de Janeiro estive também no encontro da nossa Associação Internacional, enfim... Tem sua participação em muitas conquistas, né? E muitas. Sim. E eu pretendo até enumerá-las para que você possa compartilhar um pouco do que tem te inspirado. Mas ainda nessa trajetória mais pessoal, né? Quando é que você entendeu, ou em que momento, Tony, você conseguiu se reconciliar com a sua própria sexualidade, entendendo que você não era um pecador, você não era uma pessoa doente, e você conseguiu se reconciliar consigo próprio? Foi numa quinta-feira santa em Madrid, na Espanha. Eu vim daí do interior, eu vim aqui para Curitiba, e aí, mesmo assim, eu estudava, mas eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem nas empresas, porque era só piada. Piada de viadinho, piada de piada, e eu me sentia normal. Foi quando eu saí da minha cultura, quando eu cheguei na Espanha, desembarquei do avião, peguei o ônibus, cheguei na Praça Colón, na Praça Cristóvão Colombo, lá em Madrid, e eu chorei e falei, eu não serei mais Antônio Luiz, eu não serei mais Luiz Antônio, não serei mais Antônio Luiz, eu serei Tony Reis. A partir de agora, eu não vou autorizar ninguém, mas absolutamente ninguém, dizer o que eu sou. Eu vou assumir minha autonomia e meu protagonismo na vida. Então, eu sei exatamente um momento, tipo, em torno de 11 horas, meio-dia, e foi nesse momento que eu tomei consciência que eu não tenho que prestar conta da minha vida privada para ninguém. Claro que hoje... Isso foi nos anos 80, né, Tony? Foi nos anos... foi em 1984 que nós tivemos toda uma situação e a partir daí eu nunca mais tive problema. Hoje, por exemplo, se alguém me falar... Quer dizer, hoje ninguém mais fala para mim. Hoje eu faço N debates, N... no Instagram, no Facebook, nunca ninguém mais me xinga. Se me xingar agora, se me maltratarem agora, mas eu vou ter tanto prazer em dar boas respostas elaboradas. Eu elaborei todos esses problemas comigo. Sim. E eu estou te ouvindo aqui me pensando um pouco, né? Como é que é esse momento de você ter uma compreensão de si próprio, esse momento de você entender a sua subjetividade numa década que foi tão difícil, sobretudo para quem é LGBT, porque foi uma década de moralismo e repressão como resposta à epidemia do HIV, né? Fala um pouco desses anos 80 na Europa, se assumir num contexto como esse. Sim, então, nesse sentido, eu acho que é muito importante. Hoje, é claro que eu não posso viver a vida de ninguém. E todo mundo tem as suas subjetividades, suas individualidades, mas naquele tempo era muito difícil, porque você não tinha referência nenhuma. A única referência que eu tive na minha vida, inclusive eu chorei quando eu vi era a Rogéria. E a Rogéria, para mim, era a antítese. E, inclusive, isso era para mim, porque eu falei, eu não quero ser como a Rogéria. Eu não quero. A minha identidade de gênero, eu não falava identidade de gênero, mas eu não quero ser isso. Eu não quero. Eu era transfóbico. E eu era transfóbico. E eu fui curar a minha transfobia na Itália. Eu morei na Itália, depois morei em Paris e em Londres. E foi na Itália em que eu cheguei no mês de agosto e que estava tudo fechado e não tinha emprego. E eu tive que passar fome. Quem me deu comida foi as travestis. As travestis me deram comida. E a partir dali eu falava, meu Deus, como eu sou ignorante. Por que eu não preciso ser ela? Porque a gente precisa de referências. Então hoje eu vejo isso, Ricardo, que a gente precisa ver as pessoas, a gente precisa
a gente precisa ter referências, e referências positivas, que a gente pode sim casar, que a gente pode, tem gente que não quer casar, que a gente pode adotar, que a gente pode ser feliz, que a gente pode estudar, que a gente pode fazer o trabalho de forma muito bacana. Então, Ricardo, naquele tempo foi muito difícil para mim, mas hoje eu me sinto uma pessoa muito fortalecida, e me dá uma força, e eu não quero a palavra aposentadoria, claro que eu vou me aposentar em breve, mas me aposentar só pela questão legal. Mas eu vou continuar trabalhando até os meus últimos dias. Eu quero escrever livros, eu estou com um monte de ideias de livros, as minhas memórias, a história, porque é muito bacana. Eu quero deixar um legado bem melhor do que eu peguei esse mundo. E Não, nós vamos deixar. E sem dúvida já deixa, né? Porque você é uma figura muito icônica para o movimento. Tony, aí você volta para o Brasil, né? Como é que você se insere no contexto de militância? Quando é que você entende que precisava lutar e como é que isso começa? Na Europa, então nessas 4 cidades, eu participei das paradas LGBTI, eu participei dos grupos organizados, eu participei dos grupos religiosos, eu participei de tudo que... E lá encontrei meu grande amor da minha vida, que agora nós estamos completando 30 anos de casados, encontrei meu grande amor, o David, em Londres, meu príncipe encantado, e hoje, inclusive, ontem nós abrimos as comemorações do dia 12, né, que é o dia dos namorados, e o dia de Santo Antônio, dia 13. Então a gente comemora pra gente uma grande festa, porque eu encontrei o que eu queria, eu encontrei o meu amor da minha vida. Quando nós voltamos para o Brasil, eu cheguei em Curitiba, sabe quando você toma um choque térmico? Eu tomei um choque térmico de LGBTfobia, sabe? Do preconceito, de você ir num restaurante ser maltratado, de você ser discriminado. No aeroporto, as piadinhas, aí teve, naquele tempo, nós tínhamos, quando o brasileiro voltava, era muito revistado, daí eu trouxe, sabe essas coisas que a gente gosta? Eu trouxe um ursinho, e aí eles brincam, então vocês são mulherzinha? Mas aquilo, sabe, assim, olha, a gente vai precisar se organizar. E aí começamos, eu e o David, aqui no centro de Curitiba, no nosso mesmo apartamento onde vivemos, começamos a organizar o Grupo Dignidade, ficamos um mês chamando os amigos, as amigas, distribuindo, nós fazíamos umas filipetas, ninguém vinha, mas a gente perseverou e fundamos o Grupo Dignidade no dia 14 de março de 1992, e foi muito bacana. Então, e a partir dali a gente começou, só cresceu o Grupo Dignidade. A nossa organização hoje é uma organização de renome na minha cidade. Temos mais de 4.500 afiliados, temos vários patrocinadores, trabalhamos de forma muito organizada, temos 15 psicólogos, temos mais de 8 advogados, advogadas, temos um centro de documentação. Então, a gente se envolveu de tal forma e é muito legal esse tipo de situação. O movimento precisa da gente manter isso, né? De você realmente lutar pelos seus direitos. E na época não tínhamos nada. Não, e você, o Grupo Dignidade, o seu trabalho tem a ver justamente com isso que você está trazendo, inclusive de manutenção da própria história, né? A gente conversou aqui na terça-feira com o Renan e ele lembrou que vocês são responsáveis, por exemplo, por ter digitalizado todo o acervo, né, do jornal Lampião da Esquina, que pode ser consultado pela internet, para gerações que, enfim, não tiveram contato, né, com esse início do ativismo. Tony, o Grupo Dignidade nasce, então, há 28 anos, nasce a partir dessa demanda sua, do David, de começar a se organizar enfim, para a conquista de direitos e numa luta também contra a LGBTfobia. Quando é que você percebeu que era necessário que essa articulação acontecesse com muita força, sobretudo em Brasília? Nasceu de tudo, porque o Foucault, ele tem algo que eu gosto muito. Eu assisti palestras lá em Paris, olha que chique. E ele falava assim que a nossa vida é a nossa luta, é a nossa história. Então,
Em 95, nós chegamos aqui em 95, e aí o David, nós fazíamos o jeitinho brasileiro. Ele ia para a Europa, ia para o Paraguai e voltava para carimbar o passaporte. E em 95 ele foi preso pela Polícia Federal. Então bateram os policiais aqui no nosso apartamento e levaram meu marido preso. E deram 8 dias para ele sair do país, que ele estava irregular, ele não tinha residência. E aí, meu amigo, começou um pandemônio na nossa vida. Nós sentamos, aí, o que eu vou fazer? Eu era professor do Estado, era concursado. Nós sentamos na cama e choramos juntos, falando assim, olha, se eu fosse mulher, poderíamos casar, eu poderia ter um filho, você ficaria no Brasil. Vamos fazer um release. A gente fez um release lindíssimo, chamado Polícia Federal Discrimina Casal Gay. E mandamos no fax para todos, para a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Globo. Sei que a gente saiu em todos os programas, fantástico. Nós fomos em todos os programas de auditório que você imaginar. Fomos capa da Veja, de mão dada, porque nós ficamos o dia inteiro tirando foto para sair a capa da Veja. Só que daí a capa da Veja colocou as mãos da gente, não foi a nossa cara, porque o editor ia chocar demais o movimento, os leitores. E aí, eu fui no Jô Soares, foi muito bacana, foi uma entrevista daquelas, do jeito dele. Aí ele falou assim, eu vi aqui a lei. Para o David ficar no Brasil, precisava casar com uma mulher, ter um filho ou aplicar $300 mil no Brasil. Nós não tínhamos $300 mil, eu não era mulher e eu não podia ter filho. E aí apareceram 40 mulheres, 43 mulheres, candidatas a ser... e aí a minha mãe viu o programa. E a minha mãe falou, a minha mãe ligou, era no SBT na época do Jô Soares, e ela ligou para mim e falou assim, eu sou aposentada, o meu dinheiro é pouquinho. Eu pego em casa com o David, e eu falei isso, daí na reportagem seguinte da Veja, apareceu, a mãe dele se propõe a... Aí virou um pandemônio, virou assim a notícia do mundo inteiro, porque daí a manchete era, mãe de gay casa com genro para fazer o filho feliz. Ficou uma coisa muito... E era no Dia das Mães. Então nós fomos, a minha mãe, fomos para tudo quanto é programas de televisão. Foi uma confusão. Na época, a deputada Marta Suplicy, a Ruth Cardoso, mulher do Fernando Henrique Cardoso, fez uma confusão em Brasília, porque já pensou, e daí faltava acho que 2 dias para o David sair do Brasil, porque senão iríamos presos. E daí a minha mãe se propôs a casar, e daí nós recebemos um comunicado da polícia. Se ela casasse, iria todo mundo preso. O David, eu e ela. Então, isso virou uma confusão, virou um problema diplomático no país. E aí nós conseguimos, pelo jeitinho brasileiro, o David foi contratado para ser tradutor do grupo pago por programa de R$ 10. Foi assim, sabe aquelas coisas assim de nosso Brasil? Mas nós conseguimos mudar a lei da imigração no Brasil. E foi... Então, nesse momento que a gente começou, aí a Marta Suplicy propôs um projeto chamado Parceria Civil Registrada, como tinha em França. Foi tudo por uma questão de pessoal que virou uma causa coletiva. Então, hoje nós temos 5.500 casais binacionais. Hoje você pode casar com qualquer pessoa do exterior, ele tem residência, ela tem residência, se for casado do mesmo sexo, não tem problema nenhum. Então, de um problema pessoal, a gente conseguiu solucionar um problema de muitas pessoas. E o que eu acho legal também, até para que a gente não perca uma perspectiva histórica, quem está acompanhando a gente, compartilhem aqui quais são as idades de vocês. Só para a gente ter uma noção, quais são as idades de vocês? Eu tenho 37 e o Tony está trazendo questões que aconteceram há pouco mais de 20 anos. Eu acho que isso é louvável também, Tony, porque a gente sabe
que falta muito a ser conquistado, mas muito também aconteceu no intervalo relativamente curto de tempo, graças à luta e ao engajamento de pessoas como você, né? A gente tem aqui pessoas com 26 anos, é o caso do Valberg, pessoas de diferentes gerações, que 20 anos, imagina, não estava nem nascido nesse momento, mas é pouco tempo, foi ontem, em termos históricos é ontem. Você, então, consegue, a partir de um caso individual, você e o David, claro, e com o apoio aí de ativistas e congressistas, vocês mudam a lei de imigração e você também vira o primeiro a se casar no Brasil, primeiro gay a se casar, não, Tony? Sim. Foi. Daí foi muito bacana, nós tiramos fotos e a gente ia na frente da Polícia Federal e falava, agora está aqui o documento, reunião familiar. Foi muito bacana esse processo. Aí eu fiquei conhecido como ativista no Brasil, fui chamado para um congresso em Cancún, sobre um curso sobre advocacy, que foi, modéstia à parte, eu trouxe esse conceito do advocacy. O que é o advocacy? É a luta, mas com estratégia, sabe, de você conversar com uma pessoa que pensa diferente, e tem toda uma técnica, né? Qual a roupa que você usa para falar com um deputado, com um senador, com um ministro do Supremo? Isso eu aprendi num curso que nós fizemos em Cancún. Olha que chique. Yeah. E nós trouxemos toda essa bagagem de fazer essa militância mais profissionalizada. Foi muito bacana esse curso, porque modificou, porque a gente só sabia fazer carta de repúdio. A gente só... e a gente era muito de desqualificar o outro, sabe? Existe ainda em todos os movimentos sociais de você fazer a crítica ao outro e não falar, se você, Ricardo, eu ouvi eu falando mal de algum militante, de algum ativista, não serei eu, porque eu, inclusive, elogio as pessoas. Eu acho que é muito importante. Cada um tem LGBTfobia para todo mundo, tem problemas para todo mundo resolver. E no advocacy, você não... você atua lá como tomador de decisão. Então, nós aprendemos a visitar os parlamentares. Aí nós fizemos um seminário aqui no Brasil, chamado Litigância Estratégica. Foi aí que nós trouxemos a Marcela Sanches, da Colômbia, porque lá eles tinham ganho uma ação na Suprema Corte da Colômbia. E ela para o Brasil, e foi aí que a gente começou a ir para o STF, porque a gente viu difícil por causa dos fundamentalistas religiosos no Brasil, e os fundamentalistas sempre foram muito organizados. Eles são muito organizados contra os nossos direitos. E foi aí que a gente fez a primeira ação do casamento. Aí nós procuramos governadores, e aí falamos, na época só podia governadores entrar no STF e partidos políticos. Então, fomos procurando os partidos políticos, procurando o governador Sérgio Cabral, foi o nosso aliado, independente das questões éticas dele, e entrou com ação no STF, e aí a gente ganhou a primeira, que foi a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Aí nós começamos as visitas. Eu brinco com o mote que eu gastei 6 ternos e acho que uns 10 sapatos. Sabe de você correr os corredores os salões... do Congresso? E lá, assim, visitei todos os ministros da Suprema Corte, ministros. Hoje, eu conversando com o ministro Aires Brito, ele brincando, diz, Tony, você é tido como uma fada madrinha lá, porque você conversa com todos, porque lá também tem as disputas dos egos, né? E eu converso com todo mundo e vejo qualidade em cada ministro e em cada esse ministra. Ponto que eu queria pegar. Uma vez eu ouvi um ativista que disse o seguinte de você, mas disse num tom elogioso. Foi num tom elogioso. A pessoa me disse assim, o Tony é o MDB do movimento LGBT. Porque sai governo, entra governo, ele continua fazendo o trabalho dele. Como é que você consegue, de onde você tira a energia para ter essa habilidade, né, de continuar dialogando com governos com os mais variados matizes ideológicos? Porque quando você conta essa história dos anos 90,
Fernando Henrique, né? Aí a gente passa para o Sim. governo Lula, a gente passa em que há alguns avanços, passa para o governo Nós tínhamos Dilma, o o Itamar Itamar, ainda, né? daí tivemos a gente já começou com o Collor, e Uhum, depois teve o menino, o Michel Temer. Nossa, uhum, foi quando eu tive a primeira reunião com a ministra, que agora está lá na OEA, foi um caos. Eu recebi tantas moções de repúdio que eu não podia ter sentado com o governo golpista. Assim, e uma coisa que no advocacy é uma coisa muito bem clara. Tem a sociedade e tem o Estado. A gente vai ter que conversar com o Estado brasileiro. Então, uhum, eu converso com o Estado. Então, quem é que está naquele momento no Estado, representando o Estado? Eu represento o pessoal da Aliança Nacional LGBTI+. Então, uhum. e a gente sempre leva uma pauta, sempre. E uma coisa que eu aprendi com João Antônio Mascarenhas. João Antônio Mascarenhas foi a pessoa que trouxe o jornalista da Sunshine, que fundou o Lampião no Brasil. E ele foi o meu mentor. Tem um mote, mas o João Antônio ele fala assim: Tony, você pega uma folha de papel e nós temos uma máquina de escrever, faça um timbre direitinho e você faça ofício. Oficialize. E eu aprendi isso. Um carimbo, um CNPJ e isso aqui mexe com o servidor público. Ele vai ter que responder, é um ofício, é oficial. Então, eu aprendi isso, independente de governo. Por exemplo, agora nós estamos passando com um governo muito complexo, mas eu vou ter que conversar. E eu converso, já tive reuniões com a ministra Damares, já tive com o Mandetta, nós não estamos tendo agora com... E eu vou ter que conversar, nós temos que manter o fornecimento de medicamento para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, nós temos do nome social no Ministério da Educação, e nós temos a questão do Disque 100. Então, você não pode deixar tudo e daí falar, eu não vou mais conversar, eu vou ter que fazer outra coisa. Então, eu acho que é muito bacana ter ativistas que pensam de formas diferentes, estratégias, táticas diferentes. Eu nunca vou falar assim, olha, você está errado. Não, porque você tem que sentar e analisar friamente, porque é legal a gente ter a emoção, a indignação. Isso eu tenho isso também. E isso eu converso com todo mundo. Tem duas pessoas no Brasil que eu não converso, Ricardo Salles, e eu vou te confessar aqui. A Rosângela Justino, que é a pessoa que mais processo eu tive, que é a pessoa que inventou esse negócio da cura gay. Da cura. Então, então ela é uma psicóloga, ela não olha na minha cara. E eu cumprimento. Tudo bem, doutora Rosângela Justino? Quando ela também frequenta o Congresso. E o Eduardo Cunha, que era deputado. E ele me odiava, porque todos os debates eu enfrentava ele de forma muito tranquila. Diz, olha, o senhor não está cumprindo a Constituição Federal. Então, ele que não conversava comigo. Então, as duas pessoas que não conversam comigo. Porque se uma pessoa quiser brigar comigo, eu até deixo ela brigar, mas eu não vou retrucar a pessoa. Enquanto você fala, eu estou pensando, você tem um reconhecimento muito grande em relação a isso no movimento, Tony, porque mesmo quem pode ser crítico, mesmo quem é crítico, e crítica cada um tem direito de fazer, mas mesmo quem é crítico em relação à sua aproximação de qualquer que seja o governo, eu sempre ouço uma relativização que é assim, eu não faria, mas que bom que ele está lá. Que bom que ele está. Eu sempre ouço isso. Mas como é que tem sido, eu não sei se mesa de negociação é a palavra, mas como é que tem sido se aproximar, pelo menos, de um governo como esse, que tem um caráter ora agressivo e ora dúbio. A Damares, por exemplo, é uma ministra que, quando parcela do movimento LGBT vai lá, ela faz foto, ela segura a bandeira, ela sorri, mas nos bastidores a gente sabe que é um pouco mais complicado. Onde é que você tira energia para lidar com isso que é tão característico do jogo da política? Primeiro, você tem que saber, com a ministra Damares, eu a conheço há pelo menos há 23 anos. Com a Damares, com a ministra Damares Alves, ela era assessora da bancada evangélica. Ela que fundou, ela é muito estrategista. Ela é assim, ela é um avião da política.
ela não está lá ministra porque ela é bonita, é porque ela é estrategista. Então, ela que inventou essa questão da frente parlamentar evangélica, e nós éramos da frente parlamentar LGBTI+. Então, tudo que ela defendia, eu defendia contra. E tudo que ela... mas a gente tinha que conversar, porque nós chamávamos, até hoje tem, as audiências públicas. A gente tinha que sentar na mesa para discutir. Então, vamos ter que convidar 4 pessoas favoráveis, 4 contra. Era sobre a questão do aborto, era sobre a questão da chamada ideologia de gênero, era sobre a questão do casamento. Eu sempre tive do lado oposto à ministra Damares, sempre. Mas tem uma coisa chamada respeito. Eu posso, sim, sentar com a pessoa pensa vermelho, eu penso azul, eu vou falar muito bem do azul e vou mostrar as contradições e respeitando. Então, há um respeito mútuo. É um respeito mútuo. Assim, do tipo assim, ela me liga, eu posso ligar para ela. E assim como aconteceu com todos os ministros de direitos humanos de todos os governos. E alguns a gente... Com Nilmário Miranda, que é o nosso pai do Brasil Sem Homofobia. Nilmário Miranda, no dia, estava eu, Cláudio, o Julian, acho que a Irina, nós brigamos com o Mário Miranda, que ele falou assim, olha, nós não sabemos o que fazer com a questão LGBTI. E ele falou, nós sabemos o que nós queremos. E aí a gente chegou. Aí o Nilmário Miranda falou isso para mim. Você, Tony Reis, está parecendo presidente de sindicato de servidor público municipal. Você está aqui reivindicando. Eu disse, claro, exatamente. Eu estou aqui falando, olha, tem pessoas que estão morrendo, pessoas discriminadas. Então, todos os governos que passaram, eu realmente dialoguei e vou dialogar, não importa qual será. Se vai ser o Flávio Dino, se o Bolsonaro vai se reeleger, nós vamos ter que manter. A gente vai ter que manter, a gente tem que manter uma lógica o foco na demanda nossa. Então, e a gente... Com a Damares, eu não tenho absolutamente nenhuma similaridade, a não ser, por exemplo, eu sou muito contra a exploração sexual infanto-juvenil, ela também. Eu tenho a maior dificuldade de entender a questão de indígena quando quando nasce gêmeos, então chama-se infanticídio. Então, eu tenho acho que 2 ou 3 coisas que eu penso da mesma forma que ela. Com relação ao LGBTI+, ela começou a entender algumas questões. Então, hoje, ela não é aquela defensora nossa, ela tem uma outra forma, mas, por exemplo, quando a gente chegou e falou, olha, é muito importante ter pessoas que entendam da nossa... E é importante que mantenha uma equipe que entenda. Então, hoje tem a Marina Heidel, que está fazendo um trabalho bacana. A Marina Heidel, entende trans. Tem a Kátia Guimarães, que é uma lésbica, que está lá dentro. E eles estão tentando fazer, mesmo nesse ambiente muito difícil. Então, e aí, um ambiente dificílimo. Desculpa te interromper. Você falou da Damares, que em relação a ela você ainda identifica uns 2 ou 3 pontos de convergência. Mas aí, quando você falava de debates acalorados, eu lembrei de um meme. Que é uma comissão que você está fazendo parte e que você está com uma figura que, ao lado dessa figura, com uma cara de deboche, e com essa figura, eu acho que você não tem nenhum ponto de convergência. Você sabe de quem eu estou falando ou não? Não, tenho. Meu amigo tem um WhatsApp dele. A gente conversa. O Malafaia? O pastor Silas Malafaia. Qual é o ponto de convergência com o Malafaia? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu até brinco com ele, né? Que eu sou um cristão. Eu sou cristão. Sou cristão porque por causa da minha cultura. Então, só que a cristandade dele é diferente. Então, nesse debate, foi 6 horas de debate sobre uma palavrinha, família. Eu fui lá defender o Estatuto das Famílias e ele foi defender o Estatuto da Família. E foi muito bacana, porque eu fui muito... E é aquilo, viu, Ricardo, e para todas as pessoas que estão nos escutando, é muito importante você defender o teu ponto de vista. E aquelas caras e bocas não foi de deboche, é que eu ficava olhando, eu falava assim, será que ele está pensando... Eu juro,
As pessoas Uhum. me pedem, o que ele estava pensando naquela hora? Será que ele acredita no que ele está falando? Porque ele falava, não, você não é família. Eu falei, sou família. Olha, eu amo meu marido, nós temos 3 filhos, a gente tem direito, eu estou aqui com a Constituição Federal que me dá o direito de ser o que sou, e, e ele gritava falando que eu não era família. Eu falei, eu sou família. Uhum. Não, mas tem que fazer a cura gay. Eu falei, meu Deus, mas ele quer curar? Eu brincava. Então, toda vez que ele vinha com agressividade, eu tirava uma piada, porque, por exemplo, e as regras foram bem estabelecidas no debate. Então, tinha as perguntas para o pastor Silas Malafaia e tinha as perguntas para mim, e nós tínhamos 2 minutos para terminar. Então, todo momento, ele era muito agressivo. Ele era muito agressivo. E eu estava tranquilo, eu fiz origami, sabe? Ele falava assim, que ele falava da Bíblia. Eu falei, tudo bem, eu também posso crer a Bíblia, mas a Bíblia, a religião, Ricardo, Salles e as pessoas que estão nos ouvindo, religião é uma questão muito individual. A minha concepção de Deus, para mim, Deus é maravilhoso, é o cara mais genial que tem, sabe? Ele fez tudo. Ele é super querido, ele só não gosta quando eu falo mal de alguém ou quero prejudicar alguém. Mas ele gosta quando eu ajudo alguém, ele gosta quando eu faço bem. Sabe? Então é uma concepção muito minha, que eu aprendi isso com minha família. Então não é aquele velho que fala que isso é pecado, isso é ruim, isso não pode. Vingativo. Então, o meu amor, o meu Deus é o Deus do amor. Então, quando ele falava, eu falei, não, mas está escrito na Bíblia aqui, ó. Mateus 11:12. Amai o próximo, não julgueis para não ser julgado, sabe? Que da mesma forma que você está me julgando, um dia você vai ser julgado. Daí ele ficava louco, daí ele ficava muito nervoso. Então, é muito importante. E uma coisa que eu aprendi no meu mestrado de filosofia é não aumente a voz, aumente os argumentos. Uhum. E isso, para mim, quando eu vou num debate de partido político, de frente ampla, numa empresa que sempre tem uma pessoa que é fundamentalista. Uhum. Eu falo, se Deus, então, você está falando de um Deus que não é o mesmo Deus meu. Então, acho que tem uma diferença aí. Se ele viesse, o que ele faria comigo? Ele ia me matar, ia me apedrejar, ou ele ia me acolher? Então, foi muito bacana esse debate. Eu aprendo muito com os debates com pessoas que pensam diferente de mim. Uhum. Não adianta eu só querer falar. E eu sempre falo, não adianta eu pregar para convertido. Se eu pregar para convertido, eu vou ficar num gueto. Eu preciso ir falar com as pessoas que pensam diferente de mim. Eu quero terrenos áridos. Agora mesmo, nós estamos num processo que nós vamos fazer a enciclopédia LGBTI+. Serão 24, esse número cabalístico, porque 24 manuais, que nós vamos fazer os cursos, principalmente para os adolescentes, para os jovens, e para as pessoas entenderem tudo da nossa luta. A gente tem que conversar com as pessoas que pensam diferente, porque você pensar com uma pessoa que vai ser sempre bacana, vai ser sempre suave, a gente aprende, claro, mas a gente tem que ir lá falar com as pessoas que pensam diferente. E nesse sentido, eu não tenho medo. Foi um dos problemas que eu tive com o movimento, que as pessoas acharam que eu dei palco para ele. Mas nesse debate, eu ganhei o debate. Todos os jornais, no outro dia, falavam, olha, o Tony falou ele mostrava a Bíblia, eu mostrava a Constituição. E eu falava, olha, eu respeito a Bíblia, mas isso é para nós dois, como pessoa. Eu acho assim que cada um escolhe, inclusive vocês, evangélicos, vocês têm tantas divisões, e tá legal, acho que tudo bem. É uma questão particular, religião, o Marx fala isso. Religião é uma questão particular, individual. A política pública é para todo mundo. Então, e aí esse debate com o Malafaia foi justamente sobre família, né? E você tem 3 filhos, foi também um dos primeiros homossexuais no Brasil, ou o primeiro a adotar? Não, o primeiro, eu fui o segundo. O primeiro foi um lá em Cantanduvas, com a Vitória, mas nós chegamos ao STF. Eu fui o primeiro a conseguir a adoção no STF. Foi muito bacana, porque... E esse eu quero ter um minutinho para comentar.
nós queríamos adotar, demorou 7 anos o nosso processo. Geralmente demora em torno de um ano e meio para adoção, normal. Hoje dura, eu tenho os meus amigos, todo mundo está adotando agora, tá? Todo mundo. E é muito legal isso. Adotar foi a melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida. Não foi debate com Malafaia, não foi reunião com as reuniões que eu tenho com a Damares, ou a reunião que eu tive com o Lula, que eu adoro de paixão o Lula, amo de paixão, ele pode ter os problemas que ele teve, que eu acho que alguns são inventados, ou pode ser verdade, mas amo o Lula de paixão. Tive reuniões com a presidenta Dilma, com o Fernando Henrique Cardoso, eu acho ele um gentleman, uma pessoa, um dos mais inteligentes, uma mente maravilhosa. Independente de tudo que aconteceu de bom na minha vida política, a melhor coisa é eu sentar com meu filho caçula, com a minha filha, com meu filho mais velho, a gente conversar. A adoção, para mim, foi uma coisa linda. E nós, eu e o David, regularizamos a nossa vida. Então, primeiro nós tivemos que regularizar toda a nossa vida, nossos papéis. Aí, as pessoas falavam, não, você pode fazer o jeitinho brasileiro, você pode adotar como Tony, como David. Não, nós queremos adotar como pai. E aí o juiz fez um julgamento maravilhoso, 15 páginas. Na última linha, ele falou assim, ó, pode adotar, mas só pode ser menina acima de 10 anos. Quando eu recebi aquilo, eu fiquei nós pulamos, choramos, abraçamos, vamos ter uma filha de 10 anos, David. Daí, no outro dia, eu li novamente, aqui tem discriminação. E eu adoro um problema. Eu sou obstinado, determinado, persistente e indignado. Aqui tem uma discriminação. E daí liguei para Maria Berenice Dias, que é minha amiga pessoal. Falei com desembargadora, gaúcha, sim, fundamental na luta pelos direitos LGBTs. E ela falou assim, Tony, tem discriminação sim, recorra. Falamos com a nossa advogada, recorremos ao Tribunal de Justiça, unanimemente, o Tribunal de Justiça falou, pode adotar Tony e David a qualquer idade, qualquer criança. E aí o Ministério Público fez uma coletiva, uma promotora, falou, não pode adotar porque vocês não são família. Aí daí que eu fiquei, sabe, daí quando... É muito legal, isso me alimenta. Me deu um problema, você vai ver o que brilhar... te move, né? Não, isso é legal, porque você tem que ter essa garra. E aí falamos com a nossa Maria Berenice Dias, aí fomos para o STJ e o STF. E aí, depois de 7 anos, o Marco Aurélio, ministro, deu ganho de causa para a gente para adotar o Alisson, e daí nós queríamos uma menina, o nosso sonho era um casal. Bem heteronormativo, né? Não queremos um casal. Porque a gente queria, sabe esse negócio de arrumar o cabelinho dela, e o vestido? E foi bacana. E aí a Carmen Lúcia deu o ganho de causa pra gente, daí fomos conhecer a Jéssica, e a Jéssica tinha um irmãozinho. E daí o irmãozinho, o Felipe, chegou e me abraçou, falou, e daí a Jéssica foi no David. E daí o Felipe chegou e falou pra mim assim, eu quero uma família, pode ser até uma família de gays, não tem problema, mas eu quero uma família, eu quero alguém que eu possa dizer, eu te amo. Aí eu me chorei que nem... Sabe aquele negócio de você chorar e se emocionar? Falar assim, eu quero ter uma família, eu quero ter um pai. E pode ser até gay, não tem problema. Nós brincamos, e ele tinha 6 aninhos, e foi lindo. E a gente adotou os 3, então nós fomos o primeiro a conseguir adoção no STF. Hoje não, hoje já é pacífico. Então, mais casais, né? Tá acessível. Qual que é teu maior orgulho, Tony? Maior orgulho... Eu acho que o maior orgulho é ter sobrevivido às adversidades. Assim, quando a gente acha que está tudo bem, vem um governo Bolsonaro, sabe? Porque agora nós temos um problemaço. O nosso país... eu acho ter sobrevivido, meu maior orgulho é não ter me suicidado. Hoje nós temos uma pesquisa, vamos publicar agora o mês que vem, 62% da nossa comunidade já pensaram em suicídio. Então, a nossa comunidade sofre demais bullying, discriminação, preconceito. A gente que está bem resolvido, mas assim, hoje mesmo, teve um menino que ele da Bahia me ligou e falou, olha, eu vou me matar. Eu vou me suicidar, porque eu não tenho mais a ninguém. E aí nós ficamos conversando e tal. Então,
é de ter sobrevivido à adversidade, de eu sair de Quedas do Iguaçu, uma cidadezinha com 15 mil habitantes, ter conhecido o mundo inteiro, ter construído uma vida bacana, com um marido maravilhoso, ter construído uma família e também ter contribuído para os outros. Eu tenho esse orgulho, assim, então isso me deixa muito feliz. Isso é Olha, lindo. então, Isso é lindo. se alguém fala assim, o Tony é pelego, ele é corrupto, ele é da direita. Meu Deus, eu sempre votei na esquerda, mas quer dizer, se a pessoa está falando, eu sempre falo, essa é a tua opinião, eu respeito, a minha opinião é diferente. Claro. E eu Ô, Tony, nessas sou... suas andanças aí pelo Brasil, palestras, qual é a pergunta que mais te fazem? A pergunta ai, olha, são tantas assim, mas primeiro agora não fazem mais, porque agora é assim, o que causa a homossexualidade? Inclusive, hoje, numa live anterior, teve duas pessoas que pediram assim, o que causa a homossexualidade? Que era a primeira pergunta, que em 84 nós fazíamos grupo de estudo na Universidade Federal do Paraná, nós gays, naquele tempo nós não éramos gays, nós éramos entendidos. Gay é chiquérrimo hoje. Era o que causa a homossexualidade. E qual é a pergunta? Essa é a que mais te fazem. Qual é a que raramente te fazem, mas você adoraria ter a chance de responder? O que te faz feliz? O que te faz feliz? Muito, o que me faz feliz é, primeiro, eu estar num piquenique com a minha família, conversando um assunto e eles fazerem uma pergunta. Pai, o que é isto? E eu responder para o meu filho, para minha filha. Ontem eu fiquei realizado que o meu filho falou, pai, agora estão adolescentes, daí eu falei, pai, você pode ajudar uma amiga minha que não desceu a menstruação e ela está preocupada de estar grávida? Daí eu fui lá falar com a menina, eu me senti tão feliz, tão assim, de poder ajudar o meu filho. Realizado, porque ajudar os outros é legal, mas você ajudar a pessoa do teu sangue, porque para mim não é questão de sangue, é questão de vida. Então, é de você estar com a minha família, de você tomar um bom vinho tinto, sabe? Eu aprendi a gostar de vinho na Europa, então tomar um vinho. Amanhã à noite vai ser o dia, que é o dia... Sexta-feira, né? Emenda nesse feriado. Tony, a gente está com... Não, eu ia dizer que a gente está com o tempo aqui quase no final, e tem uma pergunta que eu quero fazer assim. Quando eu te apresentei, imagina, a gente está batendo um papo, mas o problema é que é um papo que o Instagram coloca um cronômetro aqui para a nossa conversa. Quando eu te apresentei, eu falei assim, esse é o Tony, ele é ativista, ele tem pós-doutorado em educação, é uma figura histórica no movimento LGBT, é um dos decanos do nosso movimento. Isso todo mundo sabe. Agora, conta uma coisa para mim, que pouquíssimas pessoas sabem sobre você. Eu choro. Eu choro. Eu não choro publicamente, mas eu me emociono quando vejo uma história do Rafael lá da Bahia hoje, sabe? De um pai espancar o filho e mandar para fora porque simplesmente ama uma pessoa que tem uma genitália diferente. Isso, para mim, dói no meu coração. Eu sou uma pessoa que eu tenho coração. Eu posso estar debatendo milhões com o presidente Dias Toffoli, com o Jair Messias Bolsonaro, com Damares. Isso, para mim, é dentro da racionalidade. Mas eu tenho coração, assim, de ver a travesti espancada pela cafetina porque não pode sair trabalhar porque ela é explorada por uma pessoa. Então, eu não admito que uma pessoa sofra. Isso, para mim, me emociona. Assim. Então, é uma coisa que as pessoas não sabem, porque as pessoas percebem o Tony sempre muito focado. Então, o que me emociona é essa indignação, né, das pessoas. Tony, obrigado pela generosidade de ter compartilhado um pouco do seu tempo aqui com a gente. Obrigado por toda a tua luta, por todo o seu trabalho, de verdade. Eu quero lembrar quem está acompanhando a gente que esse é um projeto que começou na segunda-feira e que a cada noite dá visibilidade, dá espaço para uma pessoa, uma figura de destaque da nossa comunidade, da comunidade LGBT. Amanhã a gente volta ao nosso horário normal, que é 10 horas da noite. Então amanhã, 10 horas da noite, amanhã, com Agatha Dourado,
que vai trazer a perspectiva de mulher